Seja muito bem-vindo ao módulo de agulhas. Agora nós vamos começar a falar dos equipamentos das tatuagens. A princípio eu vou mostrar esse gráfico aqui para ti, porque para mim faz mais sentido te explicar o embasamento teórico desse material. E nas aulas práticas, sim, aí eu vou te mostrar de perto cada agulha. Vou começar falando a respeito da nossa Round Liner, ou a RL, né? Nossa querida RL, ou agulha para traço. Como o nome já diz, ele é autoexplicativo, autointuitivo. A característica desse tipo de construção de agulha, de soldagem de agulha. O fabricante ele tenta manter as pontas das agulhas mais próximas possíveis uma da outra, tá? E para que isso aconteça, a soldagem dessa agulha tem que ir até muito próximo da ponta. Deixa eu usar como exemplo essa agulha aqui de baixo. Vamos supor, se essa aqui fosse uma RL, a soldagem viria praticamente até aqui, aonde começa a acentuação do grau do fio da agulha, tá? Então, a gente sabendo disso, a gente consegue automaticamente deduzir que quanto maior a quantidade de agulha, maior é a resistência que essa agulha vai encontrar na pele, tá? Então a gente tem que ficar ciente que agulhas com um conjunto de agulhas muito finos, vamos, por exemplo, essa aqui que é uma 3RL, tá? Essa aqui é uma 3RL, ela vai encontrar menos resistência na pele, ela vai penetrar muito mais rápido. O problema desse tipo de agulha aqui, que a gente vai ver no módulo prático, no módulo de traço, de contorno, é que a gente não pode chegar até a solda, tá? Porque isso vai fazer um buraco muito grande na pele do nosso cliente. Pelo fato de elas já serem muito próximas uma da outra, elas já causam uma lesão considerável na pele. Por isso que não é indicado pintar com esse tipo de agulha, embora seja tentador, a gente tá ali, né? Vou pintar. Na pele artificial é uma coisa, na pele humana isso causa uma lesão muito grande, simplesmente ele rompe o tecido no momento que tu for pintar. Se é um cantinho, algo parecido, até dá pra gente fazer com esse tipo de agulha. Tá? E se eu aumentar a quantidade, eu consigo fazer também, consegue, mas tu aumenta também a lesão, tá? Porque elas não foram desenvolvidas para isso. A moral dessa agulha aqui é a utilização para formas duras, né? O que é duro? Eu gosto de encarar como se fosse um pincel, as agulhas como se fossem pincéis. Então a agulha de traço ela vai ser aquele pincel mais duro, mais fino, que vai te trazer uma concentração maior de pigmento, né? Onde tu tá passando, não vai expandir tanto e nem vai esfumaçar as bordas, diferentemente da nossa querida aqui e amiga Round Shader, que elas já são agulhas no formato da RL, a gente pode perceber aqui o gráfico é o mesmo, a mesma coisa, idêntico. A única diferença é que a soldagem dessas agulhas são um pouco mais para trás. Dá para traçar com essas agulhas também, dá para sombrear com essas agulhas também, áreas pequenas a gente consegue sombrear, porém ela marca muito pro sombreado e dá para traçar. Porém o traçado dela sempre vai deixar um risquinho sobrando, um de um lado ou do outro, dependendo da maneira que tu puxar. Nós vamos ver as técnicas também para traçar com esse tipo de agulha. Caso tu tenha interesse em fazer uma tatu no estilo old school, uma tatu no estilo new school, tá? Nós vamos aprender a utilizar isso aqui para traçado. Mas tenha ciência, se tu tá querendo precisão, um traço bonito, limpo, a RL é que vai fazer esse serviço. Essa daqui serve para tu fazer um bold, um trabalho ali, onde vai ter um traçado um pouco mais grosso, tá? Que tu não vai conseguir atingir o mesmo resultado do que se tu estivesse utilizando uma RL por causa da lesão, tá? Então a Round Shader para pinturas pequenininhas, em pequenos blocos, dependendo da quantidade que tu for utilizar, também é interessante a gente optar por essa agulha aqui para pinturas, tá? No entanto, a gente tem que entender que, diferentemente das RLs, tá? Diferente, né? Como é que é aqui? Diferente das RLs, ela tende a ter menos resistência na pele. Tá? Pelo fato de elas serem abertas, então as agulhas entram praticamente livres. Tem que cuidar para não estourar e para não passar demais da camada da derme, tá? Chegando lá na hipoderme é muito fácil chegar com esse tipo de agulha, assim como é fácil tu chegar com uma RL em pequena quantidade, tá? De 3 a 7 RL é muito fácil estourar um traço. Nós vamos ver as técnicas para que isso não aconteça no módulo de contornos, beleza? E também tá? Ela serve, como eu falei, para pintura, para bold line, tá? Então, acho que as agulhas, as round, né, as redondas, é mais ou menos isso. A flat, que é esse tipo de agulha aqui, é um conjunto de agulhas soldadas uma do lado da outra, praticamente extinta do mercado. Eu, particularmente, não encontrei mais em lugar nenhum.
e até nem faço tanta questão de utilizar, porque ela é uma agulha que causa bastante lesão na pele. O formato de soldagem dela é assim, no formato dessa daqui, né? Da Standard Group aqui, a M1, tá? Já vamos falar da M1. E por esse fato ela parece uma navalha. Então se tu passar de ladinho assim com esse tipo de agulha, a gente utilizava muito, tinha que soldar, né? Quando a gente soldava, nós mesmos tínhamos que montar as nossas agulhas. Era muito comum a gente montar esse tipo de agulha para pintura e, cara, era difícil trabalhar com isso daqui. Ainda bem que sumiu, na verdade. A M1 tem a mesma construção, a mesma soldagem que a flat, com a solda um pouco mais recuada. No entanto, a gente pode perceber aqui que o formato delas é tipo zigue-zague, ó. Então são agulhas na mesma linha, soldadas com a base na mesma base de soldagem. No entanto, o fabricante ele jogou uma agulha para baixo, uma para cima, uma para baixo, uma para cima, fazendo esse tipo de formato. Assim, faltou coordenação aqui, mas é mais ou menos isso, tá? Ela te permite fazer uma pintura muito mais tranquila do que se tu estivesse utilizando uma flat, né? Ela é melhor também do que as round shader para pintura e também tu consegue fazer algum tipo de sombra com esse tipo de agulha. No entanto, nós vamos falar das próximas aqui. Essa aqui, se a gente olhar por cima, ela é a mesma que essa aqui, tá? Que seta feia que ficou, tá? Mas ela é a mesma agulha que essa daqui, tá? Exatamente, é M1, M1, tá? A única diferença é que elas são uma para cima e outra para baixo, tá? Essa M1 Textured, né? A gente não tem aqui no Brasil, tá? Pelo menos eu nunca encontrei. Tá? Mas elas concentram um pigmento, muito mais pigmento aqui. Tá? Então elas são boas, indicadas para a gente conseguir fazer uma pintura. Tá? Ela consegue, como é que eu posso dizer, não é lesionar mais, mas ela faz uma espécie de lixamento, de polimento na perfuração, tá? Pelo fato dela ter uma textura na ponta, isso faz com que o pigmento desça muito mais rápido, né? Além do vácuo da pele, quando a gente perfura a pele, né? Ela cria uma espécie de vácuo, ela acaba trazendo um pouco de pigmento e o resto escorre naquele buraco que foi feito pelas agulhas, tá? Um erro muito frequente que o pessoal comete na hora de comprar agulhas de pintura com o formato arredondado. Tem diferença entre a RM, que é a Round Magnum, e tem a diferença entre a Magnum curvada. Essa aqui o pessoal chama de língua de gato. Percebe que a curvatura dessa agulha aqui é muito mais angulada do que esta outra aqui? Essa agulha aqui ela seria boa para preenchimento também, tá? Mas não em qualquer local. Para preenchimentos em áreas mais flácidas e onde a pele é um pouco mais molenga, tá? Ela vai acompanhar muito bem a forma da pele, a resistência que a pele oferece quando a agulha perfura, tá? Aqui a gente já vê, né? Ela tão curvada assim, ela consegue penetrar todas as agulhas, né? Acompanhando a curvatura da pele, isso te garante um preenchimento. Dá para trabalhar com ela para sombreado também, se tu utilizar um recuo muito bom, pouca ponta para fora, tá? Mas no entanto, ela causa uma lesão um pouco maior na sombra, o que não é muito interessante, tá? Vou explicar o porquê. Porque aqui, vamos supor que tu vai preencher, tá? Vai preencher. O certo seria tu trazer a agulha até aproximadamente aqui. Mas agora imagina isso numa superfície, tá? Numa superfície mais dura, tá? A gente vai machucar mais a pele com as agulhas do meio. Não é interessante essa daqui, então, pra gente estar fazendo um sombreado, porque vai marcar, vai ter mais concentração de pigmento nesta região central do que aqui nas bordas, certo? Então, tome cuidado na hora de procurar. A Magnum curvada não é a mesma coisa que a Rounded Magnum. A Rounded Magnum, sim, ela seria mais indicada para sombreados, porque nós vamos utilizar pouca ponta para fora, e essa pouca ponta é o suficiente para que a resistência da pele seja muito menor, porque nós vamos estar trabalhando somente com as pontas, não vamos utilizar toda a espessura da agulha para fazer um preenchimento, porque é uma sombra que a gente quer fazer, tá? Então elas são muito melhores para se utilizar no sombreado, a nossa RM, do que a nossa MC, beleza? Eu acho que sobre formatos e aplicações e construções de agulha seria mais ou menos isso aqui. Agora a gente tem que passar para a explicação de espessuras. No Brasil, né, a gente tem alguns tipos de agulha. Deixa eu botar aqui algumas espessuras que a gente tem, que é a 0,8, a gente tem também a 0,10, a 0,12 e a 0... Nossa, que feio que ficou aquilo ali. Deixa eu fazer de volta, né? A 0,12 e a 0,14, tá? Deixa eu botar aqui o símbolo de diâmetro, espessura.
A 08 ela é muito fina, tá? Ela é bem fina, então eu acredito que vai ser muito difícil de conseguir. Se tu conseguir para fine line com 5 RL, com 7 RL nessa espessura, é show de bola para fazer os fine line. No entanto, como eu falei, é muito difícil de encontrar. Se tu encontrar isso aqui, provavelmente nos cartuchos de agulhas Quadron, que são extremamente caras, tá? Porque o que acontece? Pelo fato dela ser muito fina, para que o fio da agulha dure um tempo suficiente ou relativamente suficiente para que tu consiga concluir um trabalho utilizando um conjunto de agulhas desse daqui, o material precisa ser um pouquinho mais especial, tá? Então ele precisa ser um aço cirúrgico um pouco mais endurecido, vamos assim dizer, e esse processo torna mais caro, tá? Eu acho que é por esse motivo que a grande maioria dos fabricantes optaram por partir da 010, tá? A 010 tem muito no mercado, qualquer marca que tu procurar tu vai encontrar. Só tem que se atentar a uma coisa. Nas configurações de Magnum curvada, MC e ARM, os fabricantes gostam de colocar esta medida aqui. Então tu vai achar muitas vezes agulhas 010 de contorno e também as round shader, as redondinhas lá que a gente falou agora há pouco, mas quando a configuração muda para MC do mesmo fabricante, da mesma linha de agulhas, eles utilizam esse tipo de agulha aqui. Tá? Porque eles conseguem te oferecer uma afiação durante muito mais tempo, porque a pintura exige muito mais do que o contorno. Entende? Tu vai passar muito mais vezes a agulha na pele do cliente, isso vai garantir um fio durante um pouco mais tempo. Tá? Eu acredito que essa seja a explicação lógica para que eles mudem essa configuração aí. Mas se tu quiser fazer um trabalho sombreado, por exemplo, com uma sombra bem suave, tá? A gente consegue utilizar encontrar a 010 em algumas marcas, tá? Não são todas as marcas, devido a esse motivo que eu acabei de explicar. A 012 ela já é mais ou menos uma espessura indicada para pintura, para sombreado, para fazer um trabalho, vamos supor, é um trabalho pequeno, não é um trabalho com muita variação de tonalidade, não tem muita variação de técnica, então tu vai conseguir atingir resultados de pintura com a 012, tanto para traçado, quanto para sombreado, quanto para pintura. Ela é uma soft, tá? Eu vou botar aqui ela como soft, porque tu vai encontrar esse tipo de agulha em qualquer fabricante, qualquer medida, qualquer especificação, conjunto de agulha, tipo de montagem, tu vai encontrar ela, tá? A 014, ela já tem um grau mais elevado para pintura, tá? Ela já funciona muito melhor para pintura, pelo fato dela penetrar muito mais na pele, né, devido à espessura dela, a resistência desse tipo de agulha também aqui, se comparado com as demais, ela vai durar muito mais, então tu vai conseguir trabalhar 2, 3, 4 horas com uma agulha com uma espessura 0,14, tá? E tu vai conseguir fazer uma pintura mais blocada. Não indico para sombra suave, de jeito nenhum, ela perfura demais, ela marca demais. Se tu for pegar um estilo meio ticano, por exemplo, dá para utilizar ela, tá? Porque o ticano ele tem aquela sombra um pouco mais marcada, mas aí tu vai precisar de uma máquina um pouco mais robusta para empurrar esse tipo de agulha aqui também, tá? Eu acho que em agulhas é mais ou menos isso. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo na caixa que eu te respondo, beleza? Bora pro próximo modo. Fazendo um adendo aqui que eu acabei pulando a nossa querida M2, tá? Eu não falei nela porque é muito difícil a gente encontrar esse tipo de agulha aqui no Brasil. Mas esse tipo de agulha aqui, ele é indicado para pinturas sólidas, blocadas. Por quê? Porque o fabricante construiu 2 camadas de agulhas, tá? Então tem a montagem como se fosse a flat, né? Como se fosse aqui a flat, tá? Uma camada de agulhas com outra camada de agulhas entre meio. Dá pra gente perceber aqui, né, no gráfico que o fabricante colocou uma agulha no meio da outra, justamente para preencher esse espaço que fica, né, ali entre uma agulha e outra, tá? Não é que seja impossível de encontrar no Brasil, mas as marcas que produzem esse tipo de agulha aqui, devido à especificidade dessa agulha ser voltada somente para trabalhos blocados, trabalhos de pintura sólida, para tu pintar um tribal, você vai trabalhar com um full color, de repente um trash polka, né, uma pintura mais fechada, né, um trabalho que precisa de uma pintura consistente e sólida, né, um bloco muito grande.
os fabricantes que fazem isso aqui são fabricantes mais elite, assim, então é bem mais caro esse tipo de conjunto de agulha aqui. Não que seja impossível encontrar em marcas mais acessíveis, né? Mas é bem difícil de encontrar, não é todo fabricante que faz, tá? Agora sim, bora lá pro próximo modo.